paz, meus irmãos. Bom, nós estamos chegando ao fim das nossas exposições em Obadias. Nesse sermão, nós pensaremos do verso 15 até o verso 18. Peço que, por gentileza, os irmãos acompanhem a leitura. O texto bíblico diz assim: Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a sua descendência, ou a descendência de Jacó, possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o julgamento de todas as nações. Bom, nós já aprendemos com o profeta Obadias que o soberano Senhor, o soberano sobre as nações, não apenas se opôs ao orgulho da nação irmã de Israel, Edom, mas também proferiu seu julgamento contra Edom. Nações seriam levantadas por Deus para atacar e destruir Edom. Então, irmãos, a posição geográfica de Edom, a riqueza de Edom, a sabedoria de Edom, o seu poder militar seriam insuficientes diante do poder do soberano sobre as nações. Deus ele decretou a queda de Edom pelos seus graves crimes. E quais foram os graves crimes de Edom? Nós vimos na nossa mensagem passada. Primeiro, Edom contribuiu com os inimigos de Jacó. Quando invadiram Judá, Edom contribuiu. E sendo uma nação irmã, Edom deveria ser solidário com Jacó, mas isso não foi o caso. Segundo, Edom se alegrou com a desgraça de Jacó. Não apenas contribuiu com a invasão de inimigos a Jacó, mas se alegrou com a desgraça de Jacó. Nós falamos ali, irmãos, sobre esse ponto como um sinal da depravação total da raça humana. Essa terrível capacidade que os homens têm de se alegrar com a desgraça alheia. Terceiro crime de Edom, Edom roubou a riqueza de Jacó. E quarto lugar, Edom matou os sobreviventes de Jacó. Aqueles que conseguiram escapar àquela terrível invasão, os edomitas estavam à espreita. Mataram alguns sobreviventes e aprisionaram outros. Esses foram os graves crimes cometidos por Edom. Bom, é muito importante agora, que nós estamos chegando no finalzinho do livro, pensarmos um pouquinho sobre a estrutura do livro de Obadias. É apenas um capítulo, não é difícil de nós aprendermos um pouquinho sobre a sua estrutura. O livro, ele possui como tema maior o julgamento de Edom. Esse é o tema maior aqui do nosso livro de Obadias. O livro de Obadias, ele é dividido também em três temas menores. Então nós temos um tema maior, o julgamento de Edom, e nós temos aí uma subdivisão com três temas menores. Primeiro tema menor, o anúncio do julgamento de Edom. Nós vimos isso do verso 1 ao verso 9, você pode conferir na sua Bíblia. Segundo tema menor, a explicação dos crimes de Edom. Nós vimos nas nossas mensagens passadas, do verso 10 ao verso 13. E agora, por fim, nós temos esse terceiro tema menor, que é a extensão do julgamento de Edom, do verso 15 até o último versículo do livro. O livro ali também pode ser dividido em duas partes maiores. A primeira parte é a parte histórica do livro, que vai do verso 1 até o verso 14. E a segunda parte maior do livro é a parte escatológica, que vai do verso 15 ao verso 21. Essa parte escatológica, ela diz respeito ao dia do Senhor, a eventos que acontecerão no futuro, quando Deus então
despejar a totalidade da sua ira, da sua vingança sobre as nações. Essa nossa mensagem, esse nosso sermão, ele falará sobre essa então segunda parte do livro de Obadias, a parte escatológica, que nós vamos dividir em 2 sermões. Esse será o primeiro e o próximo sermão vai ser o último sermão dessa parte escatológica, encerrando o livro de Obadias. Bom, nós dividimos a nossa mensagem em 4 com algumas aplicações finais. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui no verso 15 é o seguinte: a justa punição de Edom e de todas as nações. O verso 15 diz: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, está falando sobre Edom, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Então veja, nesse verso 15, o profeta ele introduz aquela famosa expressão escatológica: o dia do Senhor está próximo. Se você nos acompanhou em nossa exposição em Joel, você vai estar familiarizado com essa expressão escatológica, né? O dia do Senhor está próximo. E é interessante que essa mensagem escatológica em Joel foi primariamente dirigida ao povo de Deus. Mas aqui em Obadias, essa mensagem ela é dirigida a Edom. É interessante notar, irmãos, que a proximidade do dia do Senhor, a ideia da proximidade do dia do Senhor, ela serve tanto para crentes quanto para descrentes. No caso de crentes, a ideia de que o dia do Senhor está próximo, o dia do juízo do Senhor está próximo, deve estimular o meu e o seu coração ao arrependimento. Esse dia está mais próximo do que esteve nos dias de Obadias, nos dias de Joel. E a ideia de que esse dia está tão próximo deve estimular o meu e o seu coração a nos aproximarmos mais de Deus, a abandonarmos todo o pecado e nos apegarmos a Deus. Mas no caso das nações opositoras a Deus, das nações inimigas a Deus, a ideia do dia do Senhor deve anunciar para elas esse julgamento divino que virá sobre todas as nações. Portanto, é uma mensagem que tanto crente quanto descrentes precisam ouvir. Mas o profeta ele continua mostrando que o julgamento de Edom será uma prévia. Aquilo que Deus irá fazer com Edom na história será uma prévia do que Deus fará no futuro, no dia do Senhor, com todas as nações. A ideia é que Edom serviria como um exemplo do caráter das nações que não reconhece a soberania de Yahvé. A ideia é que Edom quase que personifica o caráter dos inimigos de Deus. Isso é muito interessante nesse livro. Edom é quase que uma personificação de todos os inimigos de Deus na história. Orgulhosos, presunçosos, que confiam na sua riqueza, que confiam na sua sabedoria, que confiam na sua força, no seu poderio militar. Edom, então, personifica todos os inimigos de Deus ao longo da história. E a punição histórica de Edom seria, então, uma prévia daquilo que Deus faria nesse chamado Dia do Senhor com todas as nações. Da mesma forma que a orgulhosa Edom não conseguiu resistir aos inimigos que Deus levantou para atacá-la, lá no futuro, no dia do Senhor, as nações, por mais ricas, por mais sábias e por mais poderosas que elas possam ser, nenhuma nação resistirá ao poder e ao juízo e ao julgamento do soberano sobre as nações. Então, irmãos, a punição histórica de Edom seria uma prévia daquilo que Deus faria no futuro com todas as nações. Mas o profeta aqui no verso 15 também deixa muito claro que o julgamento de Edom, assim como o julgamento de todas as nações, será um julgamento justo. O julgamento de Edom corresponde de maneira precisa aos crimes que Edom cometeu. A justa proporção das maldades de Edom, que Edom cometeu, cairá então sobre a sua cabeça. É o que o profeta nos diz. O mal que Edom semeou, Edom então colherá. Isso nos lembra algo muito interessante que o apóstolo Paulo nos disse lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar. De Deus
não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A ideia, irmãos, é que todo crime, todo assassinato, toda mentira, toda maldade, todo pecado plantado pelo homem não passará impune. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E o julgamento e o juízo de Deus será justo. Verso 15 diz no finalzinho, como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Por isso, nosso primeiro ponto é a justa punição de Edom e de todas as nações. Segundo ponto, nós vemos aqui no verso 16 a seguinte lição. O cálice da ira da vingança de Deus. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Irmãos, esse versículo 16, ele é tanto de tradução difícil como de interpretação difícil. Os comentaristas, eles divergem muito de opinião em relação tanto à tradução quanto à interpretação desse texto. Bom, talvez a interpretação mais aproximada a que eu adoto aponta para o fato de que, assim como Edom celebrou, e aqui nós temos a expressão beberam, como uma forma de indicar que Edom ele celebrou as investidas contra Judá, se alegrou com a destruição de Judá, nós vemos isso dentro do contexto imediato, assim como Edom celebrou suas investidas contra Judá, no Monte Sião, né, os inimigos invadiram Jerusalém, Edom consentiu com aquela invasão, não foi solitário com Judá, e Yahvé então faria Edom beber do cálice da ira da sua vingança. E não apenas Edom, mas todas as nações com práticas semelhantes a Edom. Então, basicamente, talvez seja essa a ideia que o texto esteja nos transmitindo. Assim como Edom se alegrou no dia da desgraça de Judá e bebeu, celebrou ali no santo monte de Deus, Deus então faria com que não apenas Edom, mas com que todas as nações semelhantes a Edom bebessem. Na verdade, eles beberiam na totalidade do cálice da ira de Deus, e Deus os faria beber até a última gota. Agora vejam, irmãos, por que essa manifestação da ira divina? Por que então Deus faria com que essas nações bebessem do cálice da sua ira? Por que tamanha e severa punição? Vejam, a referência ao santo monte que nós encontramos nesse texto também sinaliza a gravidade dos crimes cometidos por Edom e pelas nações inimigas ao povo de Deus. O Monte Sião, ele é tido por santo, pois ele foi construído, ou melhor, pois o santo templo, o grande templo, foi construído sobre o Monte Sião. Na verdade, tanto a cidade de Jerusalém quanto o próprio templo eram considerados como santos. Por isso essa frequente referência ao Monte Sião como sendo o Monte Santo, pois sobre ele foi construído o grande templo. Yahvé escolheu esses locais para estabelecer o seu local de adoração. Era ali que Yahvé se encontrava com seu povo da aliança. Então Edom violou esses locais sagrados. Edom profanou o Monte Santo de Deus ao entrar pelas portas de Jerusalém, saqueando a riqueza de Judá e se alegrando com a sua desgraça. Portanto, irmãos, o crime de Edom foi sim contra Judá, foi sim contra Jacó, mas sobretudo foi um crime contra a santidade de Deus. A santidade de Deus foi violada, a dignidade de Deus foi violada, a glória de Deus foi violada. Como resultado, Edom, então, junto com as nações inimigas a Deus, iriam engolir até a última gota do cálice da ira, da vingança de Deus. E esse é o ponto, irmãos. A gravidade do julgamento se dá, pois essas nações, elas zombaram de Deus. Como eu disse, a dignidade, a glória, a honra do eterno foram ofendidas. A natureza da punição, então, deveria ser na mesma medida. Uma punição de natureza gravíssima, uma punição de natureza eterna.
Pois foi a honra do Eterno que foi ferida, não a de um homem qualquer. Foi a honra e a glória do juiz eterno que foi ofendida, não a honra de um juiz humano. Por isso a gravidade da punição, por isso esse terrível nível da punição. Eles beberiam do cálice da ira do Todo-Poderoso Deus. Essas nações seriam destruídas. Essas nações então seriam destruídas. Terceiro lugar, nós aprendemos sobre a promessa para o povo da aliança, no verso 17. Mas no Monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Aqui é uma promessa para o povo da aliança. Obadias ele afirma que quando a ira de Deus for manifesta sobre Edom e sobre as nações, quando as nações opositoras beberem do cálice da ira de Deus, Jacó, seu povo escolhido, então desfrutará de todas as bênçãos divinas. Agora, irmãos, essa promessa ela deve ser posicionada na ordem da profecia. Se Obadias tem em mente a punição escatológica de Deus sobre todas as nações no chamado Dia do Senhor, a bênção para o seu povo ela deve ser posicionada após essa punição sobre todas as nações, após a manifestação desse chamado Dia do Senhor. Portanto, ela deve ser melhor posicionada naquilo que o Novo Testamento chama de novos céus e nova terra. Então a ideia é que em novos céus e a nova terra estarão todos os que escaparam. Em novos céus e a nova terra se cumprirão todas as promessas de Deus para o seu povo. Essa é a ordem que nós encontramos não apenas em Obadias, mas nós encontramos também em Joel. As bênçãos de Deus, elas surgem, elas são manifestas sobre o seu povo após a aplicação do seu juízo sobre as nações opositoras. Por isso que é muito difícil posicionar essas bênçãos escatológicas em um período chamado de reino milenar. Pois essas bênçãos, na ordem das profecias, elas são dadas ao povo de Deus após a aplicação do juízo divino sobre as nações opositoras. Elas sempre aparecem após o chamado Dia do Senhor. E por fim, nós aprendemos uma última lição no verso 18. Israel como instrumento de juízo divino. Verso 18 diz: a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será como palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Então, por fim, veja, o profeta Obadias, ele emprega a metáfora do fogo e a metáfora da chama para retratar a destruição total de Edom. Agora note uma coisa. Yahvé recrutou as nações lá no verso 7 para atacar Edom. Lá no verso 17, aqueles de Judá que escapassem, eles também seriam recrutados para serem um instrumento do juízo de Deus sobre Edom. Há uma certa ironia aqui. Não apenas outras nações seriam comissionadas pelo próprio Deus para atacar Edom, como instrumentos do juízo divino, mas Judá também. Mais especificamente, aqueles que escaparam das invasões inimigas seriam recrutados por Deus para serem instrumentos seus. E onde está a ironia aqui? No verso 14, aqueles de Judá que escaparam com vida da invasão inimiga, alguns foram mortos pelos edomitas, que ficaram ali à espreita, esperando que alguns judeus escapassem daquela invasão. Alguns foram mortos e outros foram aprisionados. Agora aqui, irmãos, nesse verso, aqueles que escaparam, justamente aqueles que escaparam daquelas violentas invasões contra Judá, eles então seriam, esses que escaparam, instrumentos de Deus para punir Edom. Essa é a justiça divina. E aqui o profeta ele conclui com a expressão que diz de maneira muito clara: declara o Senhor. Essa é a última expressão que nós vemos aqui no finalzinho do verso 18. E essa expressão, ela reafirma a certeza do oráculo de Yahvé.
aquilo que foi profetizado acontecerá certamente, porque Deus o disse. Porque Deus o disse. Agora veja, quando então aconteceria todas essas profecias com Edom? Interessante, irmãos, que lá no século IV antes de Cristo, os edomitas eles foram expulsos de suas terras pelos nabateus. E nós vemos aqui na profecia de Obadias que eles seriam expulsos dos limites das suas terras. E nós sustentamos que essa profecia ou ela foi entregue no 9º século antes de Cristo ou no 5º século antes de Cristo. E no 4º século, os nabateus expulsaram os edomitas da sua terra. Lá no 2º século antes de Cristo, os remanescentes dos edomitas, também conhecidos por idumeus, eles foram derrotados e subjugados pelos macabeus e pelos asmoneus. Essas nações, esses povos, obrigaram os idumeus a serem circuncidados e observarem a lei judaica. Portanto, irmãos, nos dias do Senhor Jesus Cristo, haviam pouquíssimos idumeus, pouquíssimos edomitas. A nação Edom era fraca, havia perdido a totalidade da sua influência nos dias de Jesus Cristo, assim como foi profetizado por Obadias. Mas eles não foram totalmente destruídos, como nos diz a profecia de Esaú. A nação ela não foi totalmente destruída, como nos diz a profecia de Esaú. Então, a profecia de Obadias. Então, Obadias estava errado? Não, irmãos. Tudo nos faz crer que todos esses eventos históricos que aconteceram com Edom, tanto no 4º século antes de Cristo como no 2º século antes de Cristo, foi um cumprimento parcial da profecia de Obadias. E quando então essa profecia ela será totalmente completa? No dia do Senhor. No dia do Senhor. Isso indica, então, irmãos, que o cumprimento dessa profecia está reservado para esse chamado dia do Senhor, também profetizado por Obadias. Então veja, aqueles eventos históricos que aconteceram com os edomitas, tanto no 4º século quanto no 2º século, tudo aquilo que aconteceu com essa nação, que era tão prepotente, tão orgulhosa, tão segura do seu poder e da sua riqueza, tudo aquilo serviu para apontar para aquele grande dia, para mostrar que Deus ele pode fazer de uma grande nação uma pequena nação. Deus ele pode erradicar, acabar com a influência de grandes potências, porque ele é o soberano sobre as nações. Então, irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina é que nós devemos, irmãos, pregar sobre a proximidade do dia do Senhor. Não apenas para crentes, mas para descrentes também. Há uma teologia péssima que circula no meio cristão, que ensina que para o crente você tem que pregar sobre o dia do Senhor, mas para o não crente você tem que pregar sobre o amor de Deus. Onde está na Bíblia isso, irmãos? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós devemos anunciar toda a palavra de Deus para todos os homens. Tanto o dia do Senhor deve ser anunciado para os crentes, como o dia do Senhor deve ser anunciado por descrentes. Lembre-se que a mensagem de Obadias foi anunciada para Edom, não foi anunciada para o povo de Deus. Também havia sido anunciada para o povo de Deus, como no caso de Joel, mas aqui era uma mensagem para Edom. Então eu e você também devemos anunciar, irmãos, a proximidade do dia do Senhor para descrentes. Por quê? Porque a Bíblia diz: ah, pastor, mas essas pessoas não se converterão, elas terão medo, e sou eu e você que convertemos corações? Eu e você somos chamados para pregar a palavra de Deus. Quem converte é o Espírito Santo. E nós devemos fazer do jeito dele, do jeito de Deus. Segundo lugar, de Deus ninguém zomba e permanece impune. Tudo aquilo que o homem planta, ele colherá. E todas as maldades das nações recairá sobre a sua cabeça no dia do Senhor. Portanto, pessoas que zombam de Deus, pessoas que pecam e se alegram, se deleitam na sua prática pecaminosa, pessoas que têm prazer na transgressão e zombam e profanam o sagrado,
estão plantando algo que colherão. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça, porque de Deus ninguém zomba. E é o que esse texto nos mostra. Em terceiro e último lugar, irmãos, tudo o que os profetas predisseram acontecerá. Seja, irmãos, com muito respeito àqueles que pensam diferente de mim, em um reino milenar, seja no novo céu e na nova terra, todas as promessas de Deus para o seu povo se cumprirão. E todas as promessas de Deus contra os seus inimigos também se cumprirão. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Curta o nosso canal, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal da nossa igreja. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.